Olá, bom dia, meus queridos amigos. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão maravilhosa do Espírito Santo se faça presente na sua e na minha vida. Amém? E que assim possamos diariamente estarmos sob a influência maravilhosa do Espírito Santo e não só, mas também pedirmos a Ele, né, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que nos conceda o batismo diário do Espírito Santo. Amém? Querido, hoje nós vamos continuar aí com a nossa série, né, da pergunta, né, de Mateus 27, verso 22, correto? Vou ler aqui novamente para vocês, né, para vocês terem essa pergunta em vista, em perspectiva para a nossa história de hoje, né? Aqui, Mateus 27, verso 22. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Hoje, essa pergunta vai ser respondida com a história de Davi. Você conhece a história de Davi, né? Davi, não sabemos muita coisa a respeito de Davi, né? Não sabemos se Davi era filho de Jessé de algum outro casamento, né? Antes da mãe de Davi mesmo, de fato, né? Quase nada temos de referência à família de Davi na Bíblia. Pouca coisa sabemos sobre Davi, né, a respeito da família, né? Seus filhos que Jessé tinha eram do primeiro casamento, talvez do segundo, não sabemos muita coisa, né? Mas a história de Davi, ela é uma história extraordinária, né? Cheia de altos e baixos, né? Interessante que Davi, desde a sua juventude até a sua velhice, né, ele, principalmente nos anos iniciais, né, quero acreditar que ele conheceu o Deus verdadeiro, né? Ele era de Israel, né, israelita, e ele, por assim dizer, ele viveu as experiências do povo de Deus, né? Se não toda a experiência do povo de Deus, mas pelo menos partes da experiência do povo de Deus ele esteve presente, né? E Davi, então, ele desenvolveu o amor a Cristo Jesus, né? Assim como nós hoje devemos também desenvolver cada dia mais e melhor nosso amor para com Deus, né? Afinal de contas, ele fez tudo por nós, né? Então, nada mais justo do que fazermos tudo por ele, ou então pedir a ele que nos ajude. Nem sempre é fácil, nem sempre conseguimos, né? Pois somos pecadores, somos miseráveis, somos pobres, cegos e nus, né? Mas com o auxílio maravilhoso do Espírito Santo, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, né?
E Davi, então, ele foi uma dessas pessoas, né? Com certeza ele foi uma dessas pessoas. E o texto que eu escolhi para a nossa meditação de hoje, né, respondendo à pergunta de Mateus 27, verso 22, se encontra em 1 Samuel, capítulo 16. O verso é o 7. Né? O 6 e o 7. Eu vou ler o 6 e o 7. Lá diz assim: Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para sua aparência, nem para sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Exatamente. Aqui neste capítulo, Samuel é levado pelo Espírito do Senhor, né, para ungir o próximo rei de Israel. Né? Nessa altura do campeonato, Saul já estava desagradando a Deus há muito tempo e já não era plano de Deus mais continuar a liderar Israel por meio de Saul. E aí então, dessa maneira, Deus fala isso com o profeta Samuel. Né? Olha, vai à casa de Jessé e ali eu vou te falar quem irá ser o próximo rei de Israel. Amém? E então Samuel concordou. Amém. Irei lá. E estando lá, um a um os filhos de Jessé foram passando diante dele. Né? E cada vez que passava, a esperança ganhava contornos de realidade. Né? Porque ele via presencialmente o futuro rei de Israel. E quando viu Eliabe, um dos irmãos de Davi, ele exclamou, como eu disse agora há pouco, certamente aí está perante o Senhor o futuro rei de Israel. Né? E aí vem a palavra clássica, né? A célebre palavra do Senhor Jesus para ele e para nós hoje também, né? Com certeza, que o homem vê por fora, né? Vê o corpo físico, mas Deus vê o coração. Né? E esse verso ele é muito significativo. Ele foi muito significativo na vida de Davi, né? Porque durante toda a trajetória de Davi, esse verso de alguma forma esteve presente na vida dele. Né? E Davi, por mais que ele cometesse sérios pecados, por mais que ele cometesse coisas não tão agradáveis assim, ou nada agradável, né? Mas a confiança que ele tinha em Deus era muito grande. Né? E ele deixou um legado para nós. Né? Davi morreu, já descansa no Senhor há muitos séculos, muitos milênios, mas ele deixou um legado, né, de perseverança, de confiança, de permanência,
de luta, né, de entrega, de submissão, né, a Deus, de arrependimento, né? Não é fácil lutarmos contra nós mesmos, né? É grande engano a gente possui ou acredita que podemos ser verdadeiros para conosco mesmo, né? Então nós principalmente devemos exercer a fé de Davi, né? Que nada mais é do que possuir a fé que ele tinha, né? E reclamar as promessas de Deus em nossa vida, né? Em cada vitória que Davi possuía, ele dava crédito a Deus, né? E em cada pecado que ele cometia, em cada desagrado que ele fazia, ele reconhecia a sua pecaminosidade, né? E se derramava diante do Senhor, né? Tanto é que no Salmo 51, verso 5, né? Nasci em pecado concebeu minha mãe, né? Então, seja, nós somos seres humanos, né? Assim como todos os outros foram, né? E por essa razão nós devemos ser submissos a Deus, né? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, né? Ou seja, Davi ele reconhecia a natureza pecaminosa que ele tinha, né? Ele reconhecia, ele não era omisso à natureza que ele possuía, não, né? Ele reconhecia, ele muitas vezes ele até chorava com isso, né? Eu lembro aqui do pecado de adultério, né, com Betseba, quando Natan defrontou ele, né? O profeta Natan, ungido do Senhor, defrontou ele e ele reconheceu, né, perante Natan o que ele tinha feito, né? E no Salmo 51, verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, né? Ou seja, aqui está a confissão de alguém que sabia que errou, mas estava disposto a recomeçar, né? Estava disposto a recomeçar. E Davi, ele ensina grandes lições para a gente, né? Grandes lições de sabedoria, né? Lições de humildade. Davi foi um grande rei, né? Isso não devemos menosprezar e negar. Juntamente com seu filho Salomão, foram os melhores reis de Israel, pelo menos na minha opinião, né? Porque Davi ele reconhecia quem Deus era e reconhecia quem ele era, né? Aí é que está o modelo de governo, né? Se reconhecer como pecador, reconhecer Deus como Criador e pedir a Deus sabedoria para poder conduzir a sua vida, conduzir a vida de sua família, de sua empresa, de seus negócios, enfim, é saber reconhecer, né? Davi, ele não foi
em toda a sua vida não foi orgulhoso, não foi prepotente, não foi arrogante. Davi, em toda a sua vida, foi ao contrário, né? Devido ao aprendizado que ele teve com as ovelhas de seu pai, exatamente. Deus tinha um plano muito especial para ele, ao ele apacentar as ovelhas de seu pai, né? Sabe que todas as pessoas da Bíblia que apacentaram ovelhas foram bons líderes, né? Moisés, por exemplo, ficou 40 anos no deserto a apacentar ovelhas, para depois cuidar das ovelhas falantes, né? Ou seja, o povo de Israel, né? E Davi também foi a mesma coisa. Cuidou das ovelhas de seu pai, para depois cuidar das ovelhas falantes de Israel, né? Que era o povo de Israel, né? Que saía do período dos juízes, né? Que Samuel foi o último juiz de Israel, e logo depois entrou a monarquia, né? E aí então Davi foi ungido no lugar de Saul, né? E olhe que da unção de Davi até a sua coroação foram 20 anos dessa palavra que eu acabei de mencionar a vocês, né? Que o homem vê o exterior, porém Deus vê o coração. Exatamente. Essa palavra, mal sabia Samuel que era uma profecia, exatamente, né? Por quê? Porque Saul estava a perseguir Davi, né? Exteriormente, né? Ele estava a perseguir Davi, né? E interiormente também, né? Ele estava a perseguir tanto fisicamente quanto emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, tudo, né? Porque ele tinha inveja, tinha ciúmes de Davi, tinha sentimentos não puros de um servo de Deus e amigo de todos. Era isso que Saul tinha para com Davi. E é esse verso que está nos dizendo: Deus vê o homem vê o exterior, né? Porém Deus vê o coração, né? E diante dessa saga que Saul impôs a Davi, ficou mais nítido o quanto de mudança que Israel precisava ter, né? De Saul para Davi, ficou mais nítido, ficou mais perceptível, todo mundo percebia quem de fato era Saul e quem de fato era Davi, né? E nós hoje também somos assim, né? Deus sabe quem é quem na história e Ele está disposto a nos transformar diariamente, né? Em um homem e mulheres segundo o coração de Deus, assim como foi Davi. E minha oração e meu desejo é que hoje, nesse dia, você seja um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. E não só você, mas a mim e a todos nós, né? Então, Davi, ele escolheu amar ao Senhor, enquanto Saul escolheu odiar o Senhor e se afastar do Senhor. Davi escolheu amar e permanecer na presença do Senhor. Que nós hoje
estejamos na presença do Senhor. Vamos orar. Querido bom Deus, grato te somos, Senhor, pelo dia, pela vida e pela saúde, por tudo aquilo que o Senhor nos dá. Obrigado pela existência de Davi, né? Por ele, pela vida dele, né? De lealdade a ti, né? Hoje ele descansa no pó da terra, mas nos deixa grande legado de confiança, permanecer no Senhor e submissão a ti, entrega voluntária a ti todos os dias, para que sejamos homens e mulheres segundo o seu coração. Que certamente Davi está salvo e nós queremos encontrar com ele no céu. Que o Senhor nos ajude para isso, que o Senhor nos persevere junto a ti em todos os momentos, quer seja nos bons, quer seja nos maus, quer seja naqueles dias não tão legais, quer seja nos dias agradáveis. Recebemos uma notícia boa, louvemos a ti. Não recebemos uma notícia boa, louvemos a ti também, porque afinal de contas, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Que o Senhor nos ajude para isso, que o Senhor nos capacite, né, cada dia mais e melhor te servir, e que possamos ter um coração grato a ti. E que possamos, juntamente com o Espírito Santo, desenvolver nosso caráter e que possamos estar à disposição do Espírito para fazer grandes coisas que o Senhor planeja para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço e até amanhã.